Esta é a videoaula de introdução à disciplina de processamento digital de sinais. A gente vai começar com uma definição, com algumas definições, o que é um sinal. Então, um sinal é uma grandeza física que varia em função do tempo, espaço ou qualquer outra variável ou variáveis. A diferença de um sinal para uma função matemática qualquer é que os sinais contêm informação sobre uma quantidade de interesse. Então, por exemplo, nesse gráfico a gente tem a variação da pressão acústica ao longo do tempo quando alguém fala a palavra sinal. Algumas classificações de sinais, o sinal é dito monocanal se a informação é escalar. Então é uma função que leva de alguma coisa para os números reais, por exemplo. Multicanal se a informação é vetorial, então é uma função que leva de alguma coisa para um vetor. Unidimensional se a variável é escalar, então é uma função que leva dos números reais para alguma coisa. E multidimensional se a variável é vetorial. Então é a função do Rn, por exemplo, de um vetor para alguma coisa. Então, alguns exemplos. Áudio mono. Áudio mono é um sinal, então, monocanal e unidimensional. Monocanal porque a informação é escalar, né? É só um canal de áudio, né? E unidimensional porque a variável aqui é só o tempo. Áudio estéreo, ele é multicanal, tem dois canais, esquerdo e direito, mas ele é unidimensional porque a variável é só o tempo. Já uma imagem em escala de cinza é um sinal monocanal, porque a informação é escalar, é só o tom de cinza, mas ele é multidimensional, porque a variável é um vetor. Se a gente pensar que para especificar cada ponto da imagem, cada pixel, a gente precisa de duas coordenadas, né, x e y. E finalmente, em uma imagem colorida, ela é multicanal, porque a informação de cor ela é vetorial, a gente precisa, por exemplo, combinar o vermelho, verde e azul para formar uma cor, e ela é multidimensional, porque para especificar cada ponto da imagem a gente precisa de novo do xy, que a gente encara como sendo um vetor. Outra classificação de sinal é sinal no tempo contínuo, é quando a variável é contínua. Sinal no tempo discreto é quando a variável ela é discreta. Normalmente a gente vai usar aqui então esse colchetes para lembrar que a variável é discreta, que o n é um número inteiro. Quantizado em amplitude é quando o sinal, a amplitude do sinal, ela só pode assumir uma quantidade, são valores discretos, né? Não são valores contínuos. Então, por exemplo, matematicamente, um sinal no tempo contínuo tem a variável, aqui é t, por exemplo, é um número real, e o sinal em si também pode assumir qualquer valor real. No caso de um sinal no tempo discreto, a variável é discreta, o n aqui normalmente vai ser um número inteiro, mas o sinal pode assumir qualquer um valor dos números reais em termos de amplitude. E um sinal digital, finalmente, é quando a gente tem tanto a variável discreta quanto as amplitudes discretas. Nesse caso, a amplitude é mais comum falar em amplitude quantizada, né, do que amplitude discreta. Mas é análogo, ela só pode assumir, então, valores discretos, quer dizer, não tem um contínuo de valores que ela pode assumir. Agora, tipo de sistema. Então, o sistema é um mapeamento, né, uma transformação de um sinal no outro. Se a gente está transformando um sinal no tempo contínuo em outro sinal no tempo contínuo, a gente fala que o sistema é no tempo contínuo, ou sistema contínuo. Matematicamente, a gente pode usar essas duas notações. O H aqui seria esse H caligráfico, está representando o nosso sistema. No sistema no tempo discreto é quando essa transformação, esse mapeamento de um sinal no tempo discreto em outro sinal no tempo discreto. Então, matematicamente, a gente vai usar a mesma simbologia, o que muda realmente é o fato que o sinal, tanto da entrada quanto da saída do sistema, está no tempo discreto. Outra definição, o que exatamente é o processamento digital de sinais, é uma área, então, do conhecimento que estuda a aquisição, representação, manipulação e transformações de sinais. Hoje em dia, então, seus resultados têm uma vasta gama de aplicações
E a gente usa então a palavra digital para especificar o processamento que realiza tais operações no domínio de tempo discreto. Normalmente o processamento é feito por um computador ou por um processador digital de sinais, que não deixa de ser um computador, mas é que tem características mais específicas para fazer o processamento do sinal e não operações genéricas como o computador. A principal vantagem do sistema, da gente usar um processamento digital de sinais em relação a fazer um processamento analógico, é a flexibilidade. Então vamos imaginar que a gente gostaria de implementar essa função aqui, quer dizer, transformar o sinal x de t no sinal y de t, e aqui a gente tem funções do tipo cosseno hiperbólico, logaritmo natural, cosseno, tangente, exponencial, etc. Se a gente fosse implementar isso de uma maneira analógica, a gente teria que bolar então um circuito eletrônico ou um circuito mecânico, por exemplo, que fizesse essa função. Muitas vezes a função é impossível de implementar com um sistema analógico, um sistema mecânico, mas em relação, se a gente for fazer isso digitalmente, basta a gente usar então um processador genérico ou um processador digital de sinais, e esse tipo de operação fica facilmente implementada em software, né, que seria o que a gente escreve. A gente tem que escrever um software para que ele então efetue essa operação e faça esse processamento. Então, outras vantagens, né, que tem a ver com o que já foi falado, são essas funções sofisticadas que podem ser implementadas em dispositivos digitais de baixo custo. Isso, baixo custo também é pela grande disseminação hoje em dia de dispositivos de processamento, tanto dedicados quanto genéricos. Sistemas digitais são então mais confiáveis, compactos, menos sensíveis a condições ambientais e variações dos parâmetros dos componentes devido à fabricação e envelhecimento. A gente sabe que componentes eletrônicos podem ter os valores nominais, por exemplo, um resistor, um capacitor, ele pode variar com temperatura, umidade, pode envelhecer e também o valor do componente pode alterar ao longo do tempo. Já no caso digital, como a gente está lidando então com zeros e uns, né, dentro de um processador, a gente está então imune a essas variações ambientais. E outra vantagem é que então a abordagem digital permite, por exemplo, o compartilhamento do tempo em processadores, podendo realizar então várias operações numa única unidade de processamento. Algumas desvantagens de PDS, que seria, por exemplo, quando não se deve tentar abordar o problema com o processamento digital de sinais. Uma das desvantagens é que quase sempre a gente precisa de conversões de sinal analógico para digital e digital analógico, então precisa de conversores desse tipo. Vai haver um problema de ruído, de quantização. Cada vez que a gente tem uma grandeza física que pode variar continuamente, por exemplo, o som, né, que seria a pressão acústica, a gente tem que, para poder processar digitalmente, a gente tem que tanto amostrar no tempo quanto quantizar a amplitude, porque a gente tem um espaço limitado de dígitos dentro do computador para poder armazenar essa informação. Então a gente tem que quantizar. Cada vez que a gente quantiza, a gente aproxima, né, a amplitude que varia continuamente para um conjunto finito de valores. E essa diferença entre o que era amplitude e como a gente está representando dentro do processador, do computador, gera o que a gente chama de ruído de quantização, que é esse erro, na verdade, por causa da nossa aproximação ou arredondamento. E uma outra desvantagem é que para sinais de banda extremamente larga, ou sistemas em tempo real, soluções por PDS podem ser impossíveis ou muito caras devido à velocidade de processamento ou quantidade de informação. Então, existem casos onde o processamento digital de sinais não se aplica, né?
qual que é a estrutura básica aqui para um sistema de processamento digital de sinais? A gente começa com um sensor que vai transformar a nossa grandeza física em sinal elétrico. Depois a gente tem que ter um filtro analógico para fazer uma filtragem desse sinal e garantir que a conversão analógico-digital, que é feita por um conversor analógico-digital, seja bem feita. Esse filtro ele vai evitar o problema de aliasing, que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Finalmente a gente tem o processamento, o processador, que vai fazer essa transformação no sinal. Precisa de uma conversão digital analógica, um filtro pós-processamento, porque essa conversão digital analógica também tem um ruído inerente. E finalmente um atuador, né? Seria algo que converteria o sinal elétrico, por exemplo, num sinal de áudio, que seria a pressão acústica, ou num sinal luminoso, como seria uma imagem, etc. A conversão analógico-digital ela é feita então tanto com uma amostragem no tempo, quanto uma quantização em amplitude. Então aqui a gente tem nesse gráfico um sinal que está variando continuamente aqui no tempo, e a gente está vendo que ele vai ser amostrado, quer dizer, a gente só vai armazenar a amplitude em determinados instantes de tempo e vai ignorar então qual que será o valor dessa grandeza física, por exemplo, entre dois instantes de tempo. Outra coisa que a gente precisa fazer é aproximar a amplitude para um número finito de possíveis amplitudes, porque a gente tem recursos de processamento também infinitos, né? Então, aqui a gente está representando então nessas bolinhas brancas, né, o que seria o sinal então digitalizado. Ele está tanto amostrado no tempo quanto quantizado em amplitude. Aqui é um exemplo de aplicação de PDS, que é um telefone celular totalmente digital, onde a gente, do microfone, após amplificação, filtragem e conversão analógico-digital, todo o processamento é feito de maneira digital. Então, coisas como modulação, demodulação, conversão de frequência, etc., são todas feitas com um processador digital de sinais. Ainda tem, na verdade, aqui está faltando, mas na hora de transmitir, né, esse sinal tem que ser de novo convertido para analógico, né? Então esse bloco aqui já dentro dele supõe uma conversão digital analógico, mas a vantagem é que a gente consegue fazer coisas como modulação, conversão e etc. podem ser feitas também pelo processador digital de sinais. Então, se a gente não fizer, se a parte de radiofrequência não for feita analogicamente, o que a gente pode realizar digitalmente é, por exemplo, a compressão da voz, correção de erro de códigos, né, para garantir que essa transmissão aqui vai ser feita de uma maneira que não contenha erros. Criptografia, equalização de canal, que ajuda na qualidade, por exemplo, da transmissão e da recepção. Modulação, demodulação, cancelamento de interferência entre canais, entre outros, né? Podem ser feitos todos digitalmente. Outras aplicações, né, de PDS, o que a gente entende com processar um sinal? Quando a gente filtra um ruído, interferência, a gente está processando o sinal. Quando a gente reconhece a voz, letras, sílabas, a gente está processando o sinal. Compressão de áudio, imagem, texto também é uma aplicação de processamento digital de sinal. Modulação de sinal para telecomunicações, quer dizer, pegar, por exemplo, um som, uma imagem e garantir que ele possa ser transmitido por radiofrequência, que é também um tipo de processamento de sinal que pode ser feito digitalmente. E, por exemplo, também reconstruir imagens. Então, a gente tem ensaios, por exemplo, tanto na área médica quanto na área industrial de ultrassom, tomografia, ressonância magnética, que geram, digamos, sinais sobre um objeto, um corpo,
E esses sinais, então, eles têm que ser, a gente fala reconstruído, quer dizer, sinais que da forma bruta eles estão, de certa maneira, embaralhados, a gente precisa transformar isso numa imagem, então, que represente o interior, tanto do corpo ou de uma peça, né? Então, estamos chegando no fim dessa videoaula. O que a gente viu foi a definição de sinal, tipos de sinais, classificações de sinais, multicanal, monocanal, unidimensional, multidimensional, tipos de sistemas discretos, no tempo contínuo e no tempo discreto. A gente definiu o que é processamento digital de sinal, vimos algumas vantagens e também algumas desvantagens de PDS, as etapas para fazer o PDS, que basicamente é a filtragem, a conversão analógico digital, tanto na aquisição quanto na saída do sistema, e vimos também algumas aplicações. Então, até mais e até a próxima videoaula.